Evangelizando Nações. Aleluia, Deus. Quero pregar, Espírito Santo. Aleluia. Feche teus olhos. Aleluia. Presta atenção, ó. Ele mora acima de todo, além do universo, mas pra te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessam por ti. Sabe onde fica a dor do coração ferido, sabe levantar o erro caído nas obras do mar. Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei sua história. Se há algum problema que te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou sua estrada,
Glória a Deus. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Glória a Deus. Talvez você não alcance aquela garrafinha que eu tinha deixado ali perto da cadeira, por gentileza. Livro do profeta Ageu, capítulo... Glória a Deus, obrigado. Capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga espere eu. Esperar. Glória a Deus. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 6. Todos acharam, igreja? Quem achou, diga glória a Deus. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Versículo 6, alguém pode estar lendo? Em nome de Jesus. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Vamos ler mais uma vez? Leia novamente. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Quem acompanhou a leitura, diga eu. Erga a Bíblia para o céu, erga a mão. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, aqui, Senhor, tua palavra foi lida. Meu Deus, venha falar com o teu povo, venha falar com a tua igreja, venha falar com teus filhos nesta noite, aquilo que convém ao teu Espírito Santo falar. Que a tua palavra penetre ao profundo de nossa alma, que a tua palavra penetre ao profundo de nosso coração nesta noite. Meu Deus, e que aquilo, ó Pai, que nossos olhos, meu Deus, carnais, Senhor, não crê, mas que os espirituais venham estar aguçados aqui nesta noite, da vitória para o teu povo, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Vamos acender então, povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Desocupe as suas mãos e aplauda bem forte a Jesus. Queridos, eu quero pedir à igreja total atenção para aquilo que Deus convém falar. E total atenção ainda será pouca da nossa parte. Nós estamos hoje no segundo elo desta campanha, a qual diz o tema: o meu milagre vem pela minha perseverança. E quando por esses dias o Senhor trouxe à minha memória uma passagem extraordinária que eu quero aqui compartilhar com os irmãos. A Bíblia nos diz que Deus, Ele confirma para o filho de Davi, Salomão, para que Salomão construísse um templo para o Senhor. Não um templo mais móvel, não a tenda da congregação que ia para lá e para cá, mas um templo móvel, que aonde os judeus pudessem ali se reunir para ali adorar ao Senhor, para ali fazerem as suas ofertas de sacrifício, para ali o sumo sacerdote, anualmente, uma vez ao ano, fazer a expiação do pecado dele e do povo. Assim, Salomão constitui esta obra. Ele faz um templo para os judeus ali adorarem ao Senhor. É um templo glorioso, um templo lindo, revestido de ouro, de prata, de inúmeras riquezas, taças de ouro, candelabros de ouro, aleluia, vasilhas de prata. O templo fica esplêndido, o templo fica maravilhoso, aleluia. E isso vira a maior alegria do judeu. O templo de Salomão, assim como conhecido, ele vira a maior alegria do judeu, a sua maior valorização, aleluia. Só que passaram-se
Salomão, os reis que vieram, o povo de Israel, o povo de Judá em Jerusalém, começou a andar errante diante da vontade de Deus. O povo começou a andar na contramão daquilo que Deus queria. E Deus levanta o profeta Jeremias para trazer um alerta para o povo, para que o povo de Judá parasse de se prostituir, para o povo de Judá parasse de ser um povo idólatra, para o povo de Judá parasse de ser um povo pecaminoso, um povo errante, que estava contra a vontade de Deus. Mas o povo de Judá não ouviu as vozes do profeta Jeremias. O povo de Judá não deram crédito naquilo que o profeta dizia. E o profeta dizia: virá aí um povo que vem do norte, e este povo vem com grande ira, com grande fúria contra Judá. Se arrependa, Judá. E o povo não se arrependeu. E aí o profeta Isaías escreveu que Deus levanta a Babilônia um homem chamado Nabucodonosor para ir ter contra Judá e Jerusalém. E ali Nabucodonosor, ele aflige, ele fere Judá, ele fere Jerusalém. E ali a maior alegria do judeu era o templo de Salomão. E ali Nabucodonosor cata todas as preciosidades do templo e bota fogo no templo, destrói com o templo. Aquilo que era a maior alegria do judeu tornou a sua maior tristeza. Aquilo que era a sua maior alegria se tornou a sua maior frustração. Além disso, de Nabucodonosor ter destruído o templo, ele leva milhares de judeus cativos para a Babilônia. E o profeta Jeremias pregava que esse povo ficaria no asilo cativo por 70 anos, por 7 décadas. O povo ficou asilo de Judá, o povo ficou longe da sua terra, lá na Babilônia, sendo ali cativo e escravo de um povo idólatra, de um povo que estava pecante. Por quê? Eles não deram crédito àquilo que o profeta pregou. Eles não deram crédito àquilo que o profeta disse. Por isso o povo ficou por 70 anos longe da sua terra. E sua maior preciosidade, o templo de Salomão, virou ruínas, virou cinza, virou pó, virou brasa. Não tinha mais nada. Só que passa-se 70 anos. Deus visita um rei chamado Ciro. Ciro chama o povo de Israel e diz para o povo de Israel, para Judá, para o povo judeu, diz: olha, voltai para a sua terra, voltai para Judá, e ali reconstrói o templo para o Senhor, reconstrói o templo. Sabe o que Ciro estava querendo dizer? Olha, eu sei que a sua alegria foi destruída, eu sei que o seu templo foi derribado, mas voltai para a sua terra e reconstruir o seu templo. Eu quero já abrir um parêntese e dizer: voltar para a sua terra é voltar para os atos do Senhor, voltar para a sua terra é voltar para a presença do Senhor, voltar para a sua terra é voltar para diante da face do eterno Deus da tua vida e da sua alma. Eu só estou na introdução da mensagem, irmão. Grande Deus. Aí ele diz para Zorobabel e Aziur: reúne o povo. Isso está no livro de Esdras, capítulo 1. Ele reúne o povo, passando-lhe de 50 mil judeus, e ele decide voltar para Judá.
não, igreja? Sim. Nós começamos a fazer uma casa pelo seu alicerce. Então o povo de Judeu volta e eles começam a fazer o alicerce. Eles começam a fazer o alicerce na casa de Deus. Eles começam a reconstruir o alicerce da casa do Senhor. Enquanto eles começam a fazer novamente o alicerce da casa de Deus, o povo se alegra. A Bíblia diz no livro de Êxodo que o povo fica contente, o povo fica alegre. Os jovens começam a cantar, a louvar a Deus, mas os anciões, os mais velhos, que tinham visto como era o primeiro templo, eles ficaram tristes, porque o primeiro templo era glorioso, era algo impossível de ser alcançado, era algo impossível de ser almejado. Aí eles começam a fazer os alicerces do Senhor, eles começam a se levantar novamente, eles começam a reconstruir o templo novamente. Só que aí a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 4, que havia na região em volta de Judá e de Benjamim um povo inimigo de Judá e de Benjamim. E este povo foram ter com Zorobabel e falaram: Zorobabel, deixa nós contigo reconstruir o templo, deixa nós contigo edificar um templo para o Senhor novamente, para que nós podermos adorar o Senhor, para que nós podermos sacrifício ao Senhor. Só que a Bíblia diz que este povo era inimigo de Judá e de Benjamim. Aí Zorobabel disse: não precisa da sua ajuda, deixa que nós mesmos iremos edificar este templo. Só que se levanta 3 homens, e esses 3 homens começam a lançar maus conselhos contra aqueles que estavam levantando novamente o templo. Esses 3 homens começam a lançar mau conselho contra o povo que estava levantando o templo novamente para Deus. Esses 3 homens escrevem cartas e mandam para o rei Artaxerxes, dizendo para o rei Artaxerxes para que o rei não deixasse o povo de Judá levantar o templo novamente. Aleluia. Ele escreve carta, igreja, envia para o rei Artaxerxes dizendo: olha, o povo de Judá está levantando novamente o templo. Aquele povo rebelde, segundo Êxodo 4, aquele povo rebelde está levantando um templo novamente para o Senhor. Aquele povo pecador. Primeira coisa, quando nós queremos consertar a nossa vida, porque erguer um templo novamente é consertar a nossa vida, porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, quando nós queremos edificar novamente o nosso templo, quando nós queremos nos consertar, pôr a nossa vida em ordem, sempre vai levantar alguém para apontar o dedo de caluniador e dizer: mas no passado você pecou assim, no passado você pecou assado, no passado você fez assim. Deus trouxe aqui para lhe dizer: o teu passado não pertence ao teu acusador, o que pertence ao teu presente agora. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Aleluia. Deus maravilhoso. Eles começam a dizer: aquele povo rebelde no passado pecou, aquele povo no passado irou a Deus. Aí o rei Artaxerxes, lendo essas acusações, ele manda o seguinte decreto para que impedisse o povo de levantar novamente o templo para o Senhor. Aí Zorobabel com o povo abandona, deixa de edificar o templo para Deus e entra no comodismo. Agora eu quero entrar na palavra do Senhor. O povo começou pelos alicerces, começou a levantar, aí vem uma palavra negativa, aí vem uma palavra contrária, aí em vez deles continuar, eles pararam. Só que quando para, irmão, o problema de parar não é nem ficar parado, o problema de parar é que
Só que quando nós paramos, quando nós ficamos no comodismo, nós atraímos algumas negatividades, nós atraímos algumas maldições, irmão. A Bíblia diz que Deus levanta o profeta Ageu, e no versículo 2 do capítulo 1 de Ageu vem profetizando e dizendo: olha para o povo tinha desistido de erguer o templo. Aí o profeta Ageu vinha dizendo para o povo da seguinte forma: ei, por que disseis que não é tempo de edificar o templo? Abra para mim lá, minha esposa. Livro de Ageu, acompanha lá, não abra sua Bíblia. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 2. O profeta Ageu diz, profetizando: vocês dizem que não é tempo de edificar o templo para o Senhor. Vós diz que não é tempo de reconstruir o templo ao Senhor. Leia lá, Ageu 1, 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Assim fala o Senhor. Ageu profetizando. E o Senhor falou o quê? Este povo diz: Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo dizia: ainda não veio o tempo. Eu vou esperar mais um pouquinho para levantar o meu templo. Eu vou esperar mais um pouquinho para me aprumar diante de Deus, porque ainda não é chegado o tempo. Irmão, você está enganado. O tempo já é chegado. Não é amanhã, o tempo é hoje. O povo dizia: não é chegada a hora. Só começamos o alicerce, deixa para lá. Não é chegada a hora de edificar o templo. Não é chegada a hora de reconstruir o templo. Eles pensavam assim, e hoje nós vivemos tempo assim também, irmão. Isso aqui é uma mensagem espiritual. Hoje muitos dentro da casa de Deus e até lá fora diz: ainda não é chegado o tempo de eu me edificar novamente. Ainda não é chegado o tempo de eu me levantar novamente. Aleluia. Está bom do jeito que está, está bom eu no comodismo, está bom eu assim. Deus trouxe aqui para dizer nesta noite: é o tempo chegado de você edificar o teu templo novamente. É chegado o tempo de você se levantar novamente. É chegado o tempo, é chegado o tempo. Aplaude o Senhor, igreja. Aplauda e glorifica. É chegado o tempo, irmão. O povo dizia: não é chegada a hora não. Tá bom assim, deixa o templo caído mesmo. Deixa o templo derribado mesmo. Não. Se teu templo está caído aqui, irmão, oxalá que hoje o Senhor levanta você novamente. Oxalá que hoje o Senhor te levanta o seu templo novamente. Sabe por quê, irmão? Templo caído. O que é templo caído, irmão? É pessoas que não estão se edificando novamente. É pessoas que estão aceitando a vida como está, na mesmice, na pecação, na imundícia, no menturo, na impureza. Só que quando o templo fica caído, nós atraímos algumas maldições, irmão. Por quê? Versículo 6, Flor, olha lá, esposa, versículo 6 do mesmo livro de Ageu 1. Glória a Deus. Era nem para ter fechado. Ó, Ageu 1:6. Presta atenção. Semeais muito e recolheis. Segura. Olha o que estava acontecendo com eles. Semeai muito e colheis pouco. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas que trabalham muito e colhem pouco. Semeias muito, semeias em abundância, mas colhem pouco. Por quê? Não estavam se importando com o templo. Não estavam se importando em edificar o templo, irmão. Por isso, semeiais muito e colheis pouco. Assim estava o povo de Judá. Trabalhava, plantava, mas colhia pouco. É diferente quando o homem está no centro da vontade de Deus. Sabe o que é diferente, irmão? Quando Isaac
Isaac estava na vontade de Deus. Isaac plantava uma semente e colhia 100. Glória a Deus. Por quê? Aleluia. Ele se importava com o seu templo edificado. Então o povo de Judá trabalhava, mas colhia pouco. Não saía do lugar. Patinava, não saía. Por quê? Não estava se importando em edificar o seu templo. Não estava se importando com a casa de Deus, com a obra de Deus. Continua. Glória a Deus. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Ó, comeis, mas não se farteis. Ou seja, nada que eles faziam estava o suficiente. Trabalhava muito, colhia pouco, comia bastante, mas não se saciava. Ou seja, patinava e não saía do lugar, porque não se importavam com as coisas do tempo. Continua. Bebeis, mas não vos saciais. Bebeis, mas não vos saciais. Por quê, irmão? Andavam, mas não saíam do lugar, porque não estavam preocupados em edificar o templo. Não estavam preocupados com as coisas de Deus. Não estavam preocupados com as coisas com o ministério. Não estavam preocupados com as coisas santas de Deus, em mudar de vida, em se converter, em participar do culto, em ser alguém diferente. Eles não estavam preocupados. Por isso tudo que eles faziam não dava certo. Continua. Vestivos, mas ninguém se aquece. Vestivos, mas ninguém se aquece. Vestiam-se no frio, mas não se sentiam aquecidos, porque faltava o calor do Espírito Santo sobre eles. Porque faltava o calor do Espírito Santo sobre eles, porque eles não estavam preocupados em retificar o seu templo, irmão. É perigoso, irmão, quando nós ficamos acomodados com a vida errante a qual nós levamos. É complicado, irmão, nós atraímos maldição. Plantamos bastante, colhemos pouco, comemos, mas não nos saciamos, bebemos, mas não nos saciamos, porque nós anda, mas parece que não sai do lugar, parece que não evolui, parece que não progride, irmãos. A igreja está entendendo? Diz amém? Amém. Continua. Recebe salário no saco furado. Recebe salário como se fosse num saco furado. O dinheiro deles não servia de nada. Eles recebiam como se fosse um saco furado. Então o dinheiro vem aqui e eles não faziam nada. Podiam ganhar muito, mas não saía da mesmice. Podia ganhar um bom salário, mas não saía da mesmice. Sabe por quê? Não estavam preocupados com o tempo. Não estavam preocupados em edificar a própria vida. Não estavam preocupados em mudar de vida. Por isso recebiam o salário como se fosse um saco furado. Vinha aqui e pum, sumiu. É que nem aquela pessoa, você já viu aquela pessoa que recebe o teu salário e diz, mas nem vi onde foi. Mas eu não fiz nada, eu não paguei minhas contas direito, eu não fiz nada, cadê o dinheiro? O Senhor manda perguntar, cadê a sua preocupação em edificar a tua vida? Cadê a sua preocupação em andar certo diante de Deus? Recebe como se fosse um saco furado. Isso atraiu maldição para eles, porque a ordem a qual Deus deu é para levantar novamente o templo, reconstrua novamente o templo, mas eles pararam por uma palavra negativa. Às vezes você está aqui hoje, às vezes teu coração ardia em ser uma pregadora, às vezes teu coração ardia em ser uma obreira da casa de Deus, às vezes teu coração ardia de ser um obreiro, de ser alguém de valor na casa de Deus, mas aí se levantou alguém com uma palavra negativa, aí se levantou alguém com uma palavra contrária, para impedir você de levantar novamente o seu templo, de reconstruir novamente o seu templo, e você acabou dando ouvido a esta voz negativa. Eu sei, irmãos, que palavra contrária nos faz querer parar. Eu sei que quando nós queremos edificar a nossa vida, nos consertar
Já tem um louvor que diz que palavra negativa não vem do Senhor, irmão. O povo começou a erguer o templo, aí veio palavras contrárias, veio decreto do rei Artaxerxes dizendo: o povo não é para construir o templo. Pode mandar parar de reconstruir o templo. Pode mandar parar. Aí o povo, em vez de dar ouvido à voz de Deus, começou a dar ouvido à voz do povo. Aos mais conselheiros, eles se desanimaram. Ficaram desanimados e deixaram de erguer o templo. E quando eles deixaram de erguer o templo, aquilo acarretou um monte de problema. Aquilo acarretou um monte de dificuldade, irmão. Um monte de problema para eles. Porque eles não se preocupavam mais em erguer o templo. A Bíblia diz que eles só preocupavam com coisas dentro da sua casa. E esqueciam de se preocupar com a casa de Deus. Por isso, plantavam bastante, semeavam bastante, mas colhiam pouco. Comiam, mas não se fartavam. Vestiam, mas não se aqueciam. Bebiam, mas não se saciavam. E o que recebia parece que vinha num saco furado. A Bíblia diz que eles iam na colheita de trigo, que era para colher 20, colhiam 10. Deus fechou a mão, irmão. Deus fechou a porta. Deus diz: eu não vou abençoar quem não está preocupado em erguer o templo. Eu não vou abençoar quem não está preocupado em reconstruir o templo. Deus deixou de abençoar o povo de Israel, irmão, porque o povo não estava preocupado com o templo. Eles iam, colhiam 20. No capítulo 2, colhiam 20, plantavam 20, melhor dito, e só colheriam 10. Iam no lagarra para no plantar de 20 uva, plantavam 50, só colhiam 20. Ei, Deus não tem bênção pela metade para você. Deus tem bênção por inteiro, mas você tem que se preocupar em edificar a tua vida diante de Deus. O povo não estava, irmão, nós vivemos um tempo assim. Quantos hoje, irmão, não querem ter uma vida de intimidade com Deus? Querem ficar estacionado, estagnado. Deus usa profetas: eu tenho obra na tua vida, e ele entra por aqui e sai por ali. Ainda não é o tempo. Ainda não é a minha hora. Ainda não chegou meu tempo. E Deus dizendo: já é a hora. Já é o tempo. Eu quero te levantar, eu quero te encher, eu quero te usar, eu quero abençoar a tua vida. Mas a pessoa está retendo as bênçãos de Deus. Assim estava o povo de Judá. Assim estava o povo. Só que Deus é bom, que levanta o profeta Ageu e diz: ei, volte a erguer o templo, volte a reconstruir o templo. Porque agora, aleluia, ele vai dizendo assim: ó, volta a reconstruir o templo, volta a levantar o templo, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Urgamante, eu quero profetizar na tua vida: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas para ter glória na segunda casa, você tem que levantar o seu templo, você tem que edificar o seu templo, você tem que reconstruir o seu templo. Aleluia, Deus. Quem vai levantar o templo aqui novamente? Cadê você? Cadê você? Dá um sinal aí, meu irmão. Dá um sinal aí, meu irmão. Aleluia, Deus. A evangelista, é uma palavra muito dura. A evangelista é uma palavra muito de confronto. Ei, é uma palavra de bênção. Quando você começar a edificar o seu templo, eu vejo o Senhor abrindo o céu e derramando bênção sobre o teu lar, bênção sobre a tua casa. Se ganha pouco, no pouco o Senhor vai fazer muito. Se ganha muito ainda, o Senhor vai fazer mais. Mas tenha preocupação em edificar o seu templo. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E agora você quer receber algo de Deus? Aí o profeta Ageu diz bem assim: ainda que a oliveira não deu seu fruto, que a figueira não deu seu fruto, que a vide não deu seu fruto, que a romeira não deu seu fruto,
mesmo assim o Senhor vos abençoará. Glória a Deus. Olha aqui, eu vou voltar a repetir. Ainda que a oliveira não deu seu fruto, ainda que a figueira não deu seu fruto, que a vide não deu seu fruto, que a romeira, que a romã não deu seu fruto, mesmo assim o Senhor vos abençoará. Porque vocês erguem o templo. Você viu que lindo, irmão, isso? Você viu que tremendo? Aleluia. Quando você tenta erguer o templo, você pode plantar numa terra seca. Você pode plantar numa terra infrutífera. Mesmo assim, ela dará o seu fruto. Porque as bênçãos do Senhor estão sobre sua vida. Você pode plantar onde não produz nada. Você pode investir onde ninguém conseguiu investir, não conseguiu nada. Ali o Senhor vai te abençoar. Aleluia. Mesmo que falta animais no campo, o Senhor diz em Amós, mesmo assim o Senhor abençoará. Por quê? Quem se preocupa em edificar o templo, quem se preocupa em ter uma vida santa, quem se preocupa em zelar a obra de Deus, quem se preocupa em ser alguém fiel ao Senhor, quem se preocupa em ser alguém santo ao Senhor, ele se responsabiliza por você, ele se responsabiliza pela tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Rabalavasira calanduri keleia, arabatura manduru calavaçoia, alabandure vereke turamanduri keleba, alabanduri calabanduri kelebedere, rebedera fasturi ticanduri keleba, alabandure canta lavassura raia, alabandura canta lavassurete, alabanduri caprocola, ipacalapiri calaba. Ei, pode plantar aonde ninguém conseguiu colher. Eu profetizo que colherás. Eu profetizo que colherás. Vai ser o seu tempo. Glória a Deus. Aleluia. Ei, irmão, Glória de Deus. Aleluia. mas para isso, vós tem que erguer o templo novamente. Glória a Deus. Maravilhoso. E quando você erguer o templo novamente, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que você quer dizer, evangelista? Quem viu o teu estado, irmão, vai ver ainda aquilo que Deus vai fazer a mais na tua vida. Alguém pode dizer, nossa, mas no passado ele era abençoado, no passado ela era abençoada, no passado ele tinha isso, no passado ele tinha salvo. Ei, Deus manda dizer, a glória da segunda casa será maior, será maior. Só quem crê será maior. A glória da segunda casa da tua vida será maior.